Então, outra função de Jeremias era alertar o povo para se arrepender. E caso não se arrependesse, para fugirem ou para se entregar aos exércitos inimigos, para não morrerem, porque vinha ali o juízo de Deus. Número 8. A ordem do Senhor era mais do que explícita. Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. O que deveria Jeremias dizer ao povo? Então o profeta Jeremias haveria de falar em nome do Senhor, ser autêntico e não politicamente correto, e anunciar ao povo a tragédia que os rondava. Então Jeremias tinha a função de falar em nome do Senhor, e ele deveria ser autêntico, não mudar a mensagem, não torcer a mensagem, não tornar a mensagem bonita, nem apresentável. Ele também não podia ser politicamente correto, nem agradar as pessoas. Ele não estava ali para agradar as pessoas, tinha que agradar a Deus. Ele não tinha que ser politicamente correto, ele tinha que ser espiritualmente correto. Ele tinha que entregar a mensagem como era para entregar. E tinha que dizer a tragédia que estava vindo sobre o povo. Já Nabucodonosor tinha saído de Babilônia com seu exército e já estava para atacar. E isso é que deveria ser dito. Número 9. O que significa falar em nome do Senhor? Então falaria ele em nome do único e verdadeiro Deus. Todo Israel deveria reconhecer que Jeremias era de fato um autêntico profeta de Deus e não um mero crítico social. Ele deveria falar aquilo que Deus mandou falar e todos deveriam reconhecê-lo como profeta de Deus, como a mensagem que ele trazia sendo vinda de Deus e não dele. Ele não tinha aí nenhuma pretensão, não poderia ter nenhuma pretensão de ser aí um crítico social, mas um profeta de Deus trazendo a palavra de Deus, a repreensão de Deus. Número 10. Como temos pregado a palavra de Deus? Em nosso nome ou em nome de Cristo Jesus? Então, para completar, à semelhança de Paulo, estejamos preparados a fim de expor com ousadia e integridade todo o conselho de Deus. Somente assim teremos condições de erradicar a apostasia que ameaça a pureza da igreja. Então devemos expor a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus como ela é, sem nos preocuparmos em agradar as pessoas. Mas nós temos que, com essa palavra, erradicar, ou seja, tirar do meio da igreja aqueles que estão vivendo na apostasia já, abandonaram a Deus, estão vivendo na imoralidade e estão querendo levar outros com eles. Devemos corrigir isso e devemos fazer de tudo para, ainda, se houver solução para esses, trazê-los de volta para a casa do Senhor, trazê-los de volta para a realidade da palavra de Deus, para a santificação, para a comunhão com o Espírito Santo. Número 11. O que quer dizer ser autêntico e não politicamente correto? Então este é o mal que atinge muitos pregadores, que é a síndrome do politicamente correto. Sacrificam a genuinidade do Evangelho no altar de interesses efêmeros e abomináveis. Então essa síndrome aí, de politicamente correto tem atingido muitos pregadores que, para ganhar muito bem, ganhar muito dinheiro, tem que tentar agradar então as pessoas. E recebe até orientação do que deve pregar, como pregarem, e acatam isso para agradar. Estão sacrificando o genuíno Evangelho, torcendo o Evangelho para agradar as pessoas, e muitas vezes estão com o fim de ter aí um lucro com isso. Número 12. Jeremias foi chamado para ser autêntico, complete, tendo como único compromisso a proclamação da palavra de Deus, ousou exortar o rei, os nobres e o povo. Assumamos nossa posição como homens de Deus, preguemos corajosamente a sua palavra, ainda que isso venha a custar-nos a própria vida. Então, a exortação para todo aquele que prega, que ensina a palavra de Deus. Professores da escola bíblica dominical, principalmente, assumam a posição de pregarem a palavra de Deus como ela é, de ensinarem realmente a palavra de Deus como ela é, de serem exemplos para o rebanho. Número 13. Complete. Do rei ao mais insignificante dos súditos, achavam todos que, apesar de seus muitos e grosseiros pecados, jamais seriam castigados pelo Senhor. Jeremias, contudo, adverte-os: tal impunidade era ilusória. Se não se arrependessem, muitos sofreriam sobre o látego babilônico. Então a advertência de Jeremias é que seriam destruídos pelos exércitos babilônicos.
e teriam que se arrepender e ainda trazer a mensagem que deveriam que se entregar caso eles chegassem imediatamente. A mensagem não era de paz, não era de alegria, não era de bem-estar, não era uma mensagem que eles queriam ouvir, mas era a verdade. Então, eles teriam que deixar imediatamente os seus pecados, se quisessem ainda permanecer vivos. Mas o povo achava que poderiam continuar nos seus pecados e nada aconteceria. Parte número 3. Em que consistia a apostasia de Israel? Então, a pergunta 14. Em que consistia a apostasia de Israel? Então, os filhos de Judá rebelaram-se contra o Senhor, esqueceram-se de todas as suas benignidades e voltaram-se para os ídolos. Na linguagem profética, equivalia isso a um divórcio entre a Virgem, filha de Sião, e Jeová. Então, o povo de Deus deixou Deus, abandonou Deus, se rebelaram contra Deus, esqueceram os seus benefícios, os seus milagres e ainda adotaram outros deuses. Então, na linguagem profética, isso quer dizer a separação entre um casamento, porque Deus faz essa comparação, chama Israel e Judá de noiva, de esposa, e agora essa esposa o trai, adotando outros deuses. Nós vamos ver essa figura de linguagem sendo usada no livro de Jeremias, em muitos lugares. Deus falando que achou Jerusalém, achou Judá abandonada, como a virgem, nos dias de sua menstruação, e que ele pegou, limpou, tomou-a como esposa, abençoou, colocou joias e tal, perfumes e tudo mais. E ela começou então a atraí-lo com todos os deuses falsos, os povos em volta. Então, Deus agora se sente traído por essa esposa, se revolta contra essa esposa e a castiga. Mas nós vamos ver durante o livro de Jeremias que Deus a repreende, mas quer de volta. Ama tanto que quer perdoá-la, quer restaurá-la. Porque o amor é superior ao ódio, à ira. O amor é superior a tudo. O amor acaba com todo o ódio. O amor transforma qualquer coisa, muda qualquer coisa, apaga qualquer transgressão, porque o amor está sempre disposto a perdoar. Número 15. Quais as consequências da apostasia dos israelitas? Então, o afastamento de Jeová, o esquecimento de Jeová, o desprezo pelas coisas divinas. Número 16. Como foi o afastamento de Jeová? De posse da terra das promissões, foram os filhos de Israel afastando-se de Deus e apegando-se aos ídolos das nações vizinhas. Diante da apostasia de seu povo, pergunta-lhes o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Que indagação pesarosa! Se Israel lhe era a possessão peculiar, e se do Senhor recebera tantas bênçãos, por que se desviou do seu Redentor? Então, depois que entraram na terra das promessas, que Deus prometeu, foram tomando posse, ao invés de se converterem mais ao Senhor, de ficarem mais agradecidos, mais íntimos, começaram a deixar Deus, se abandonando Deus,